Como é que é? Você quer que fique mais afastado? Eu Aí. vou chamando Ah, aqui, tá, né, vai lá. pessoal. Isso, aí você vai aí. Aí aparece já. Pode fechar aqui, ó. E escolher o próximo. Aí. E pronto. Estão me ouvindo? Alô? Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bem, minha querida? Nossa, Tudo, e você? na paz aqui. Estamos aqui chamando aqui o Duda, o Evandro. Estão entrando. Olha E lá, o aí? Duda. Olá! Olá, olá. Vocês me O escutam Evandro. bem? Hã? Vocês me Eu não escutam vejo os bem? quatro. Sim, estou te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Falta só o Evandro agora. Ai, que Boa bom ver noite. vocês aqui, né? Ó, passando aqui em portfólios, em mini-bios, vê-los pessoalmente, pessoalmente mesmo que digitalmente, Do jeito que é dá, É né? um... outra coisa, né? Eu É, não vejo eles, Rafael. o Duda? É, Uai, eu só vejo você. acho que está carregando ainda, Pode né? ser que esteja Tem esse delay ainda. O Evandro, por exemplo, está convidado, mas ainda não carregou nem para mim. Aham. Apesar de já ter sinalizado que ele entrou. Pepe, põe aí, Vou Fargo, tentar. Goiás. Entra aí, Fargo, Goiás. E quem está aí Ô, já? meu tá. Vamos ver. Tá. É, Não, vamos convidar vamos então. combinar de novo o Evandro. Aí. Meu Wi-Fi não tá indo, né? Aí. Vamos- Mandamos de novo. Mandamos de novo o convite aqui. Aí, ó. Ah, Quem Agora não sim. está se vendo? É, eu só não vejo os meninos. Oi, Olá. pessoal. Tudo bem? Agora Estamos sim. aqui. Online. Boa Que noite, bom. Brasil. Boa Quem ainda não tarde, está se Itália. vendo? Está todo mundo vendo quatro telas? Não? Tô vendo 4 O que telas, que eu mas tenho a que fazer? Dayara tá carregando. Tá preta. A Yara que está carregando. É. Uai. Então vai ficar daqui a pouco. A Yara está carregando. Agora ela aparece, então. A internet tá Evandro está ruim. vendo o Duda e eu, o Duda está vendo o Eu Evandro tô e vendo eu, os só a Yara quatro. que ainda não está vendo ninguém. É. E a tela da Yara está carregando para vocês dois. Sim. ela tá fazendo uma surpresa O pra meu sinal gente. tá bom aqui. Uai, Yara, faz o seguinte, sai e eu vou te chamar de novo. Melhor, né? É. Tá, Melhor. peraí. É. Isso, aí, ó. Tem gente falando que tá vendo as 4 telas. Ela Você tá também não saindo, tá vou chamar vendo? ela de novo, novamente. Deixa ela terminar de sair aqui direitinho na minha tela. Tá descarregando. Certo. Aí, Agora, vamos saiu. lá. Ah, Ver se ela entra agora. Ok. Ei, Oi, aê. já Estamos virou todos meu on. filho? Dando apoio aí também. É. Muito bom. Bem, boa noite para vocês, sabe? Tipo, muito feliz de estar tendo a oportunidade de bater esse papo, conhecer um pouco mais sobre vocês, né? Já tinha ouvido falar do trabalho, até pregresso do Aluga-se. E, enfim, é um prazerzão ver que vocês estão, praticamente se organizaram aí nessa nova plataforma, para estar presente aqui com a gente na Fargo. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho aí do trabalho de vocês, né? Para quem não os conhecem, né? A gente tem aqui presente conosco a Yara De Wachter, o Evandro
Prado, né? A gente teve um errinho ali na comunicação, o nome O dele ficou Evandro. Evandro, né? O Evandro e o Duda Oliveira. Os três estão com stand próprio, né? Dentro da plataforma da Fargo de 2021, que é o Sem Título, né? O grupo Sem Título, que foi praticamente aí cunhado na ocorrência da feira. Foi bem legal ver se organizando dessa forma para poderem participar com o stand próprio, assim, foi bem legal. E vamos ver também, assim, eu quero saber também, e acredito que quem está assistindo, que já os conhece de forma individual, né, entender um pouquinho como que se deu também essa organização, né, e muita gente também já deve conhecer o trabalho de vocês juntos, né, nessa organização coletiva já com o Aluga-se. Vamos falar um pouquinho também dessa transição, dessa parceria que já vem aí de alguns anos. E é isso, galera. O Duda Oliveira tem um trabalho magnífico lá no stand do Sem Título, né, é um artista multilinguagem, trabalha com objetos, tem pintura, tem desenhos, colagens, investiga assim, em diversas linguagens do universo aí poético dele. O Evandro tem um trabalho forte também, muito político, muito crítico. Teve uma big exposição no Centro Cultural São Paulo em 2019, né? Exato. Tem que manter isso aí, viu? Que, enfim, tá porrada, tiro, porrada e bomba, assim, uma exposição muito forte. A Yara, que deambula aí fazendo essas conexões, também tem um trabalho em desenho que trata desses universos íntimos, né, das observações que ela faz, também é muito, muito, muito singelo, assim, que dá para ver de um olhar de alguém que tem muita aguçidade, muita curiosidade pelo nosso mundo ao redor, né, e eu fico até pensando também o que seria que está movendo ela agora nessa não possibilidade de deambular, né, de sair, observar, na verdade, encontrando, de certa forma, né, por mais que a gente saiba que esteja meia bomba essas nossas medidas de isolamento e distanciamento, né, mas ainda assim deixa-se espaços muito vazios na cidade ou, infelizmente, preenchido aí de muita miséria, de muita carência também. Sim. Então, assim, vamos falar um pouco disso. Assim, eu gostaria que vocês se organizassem, eu gostaria que a Yara começasse um pouquinho falando do trabalho dela e falando também um pouquinho dessa plataforma. E depois vocês vão se organizando, devem ter um ritmo próprio, eu imagino, tá? E é isso aí. Passo a palavras aí para Yara. Nós três somos amigos há muitos anos, já desde que o Evandro veio para São Paulo, de Campo Grande. A gente se conheceu, tipo, 2 dias depois que ele chegou em São Paulo, e logo em seguida eu conheci o Duda também. E essa parceria se deu desde o primeiro dia. Eu tenho um pensamento coletivo, eu gosto disso, e com esse pensamento eu tive a ideia da primeira casa do Aluga-se, onde a gente tinha quase 30 artistas, mas isso foi se refinando ao longo do tempo. O Duda e o Evandro naturalmente foram tomando os espaços deles, né, nessa parceria, e eu acho que a gente é bem democrático e as decisões são tomadas muito, muito juntos. Assim, o Duda cuida agora de toda a nossa parte de comunicação visual e de como a gente vai se mostrar para o mundo, mas sempre com uma reunião semanal nossa. E o Evandro é que manda mesmo. Brincadeira, é bem democrático mesmo. E falando um pouco do meu trabalho, o que eu apresentei foi um trabalho que eu fiz de observação de mulheres durante anos, em todo lugar. Eu tenho verdadeira, assim, paixão, fissura por esse flaner, assim, por esse andar pela cidade e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho só isso. Eu tenho um trabalho
também acho que crítico, mais feminista, assim, da minha posição de mulher no mundo, e das minhas amigas e das pessoas ao redor, e muito dessa diferença social enorme que a gente tem. E eu estou fazendo atualmente um trabalho que é um estudo baseado a partir de um livro do Paulo Resutti, de 100 mulheres históricas. Então, a primeira deputada, tem a Erundina, tem a Érica Marlonguinho. Então, eu estou retratando elas. Então, acabou que eu me fechei um pouco no meu ateliê para também retratar essas mulheres. E, ao mesmo tempo, eu achei um jeito de levar a arte para a casa das pessoas, que é o projeto Vira-Lata, em que eu envio uma carta a cada 15 dias com uma imagem, textos meus, textos de amigos. Então, as pessoas acabam recebendo o meu trabalho em casa, nessa pandemia, a cada 15 dias. E você falou do redor. Quando eu mudei o ateliê para Santa Cecília, eu fiquei muito afetada pelo entorno do ateliê, que a Santa Cecília, ali, depois que estourou a Cracolândia e tudo, foi tomada pelas pessoas de rua, e aquilo mexe comigo de uma maneira muito forte. Então, também tem algumas obras da série Fissura na feira que eu fiz pensando nesse entorno da Santa Cecília. E enfim, né, a gente sabe que estrategicamente, né, isso é sempre muito válido para a artista se organizar de forma coletiva, e às vezes uma coisa que pode começar, às vezes, para dividir, de repente, um espaço, ou potencializar as redes entre eles mesmos, e assim, enfim, ganhar, né, mais força de impulsionar um pouco, ter mais independência, né, que eu acho que é legal pensar isso também, andar de forma independente, né, sem depender de outras, desse construto institucional que também nos cerca e às vezes até nos preda também. E eu queria saber, assim, nessa organização física mesmo, vocês dividem ateliê, cada um tem um espaço, como se dá também a parceria, em que níveis, assim, né? Desde uma plataforma para pensar junto e ir para a rua, ou às vezes também para pensar junto, para se organizar dentro, como é, né? Assim. Evandro, você quer responder para falar? Não só eu falar? Não, pode falar, você conclui. A gente divide ateliê, não lembro desde que ano, ele que sabe. Desde que ano que é? 2011, desde 2011. O Duda vai sempre lá, tem umas partes que ele acaba fazendo lá, mas ele trabalha mais em casa. Eu e o Evandro, a gente divide ateliê desde 2011. E eu acho que isso, de alguma maneira, tem uma contaminação, assim, tem uma mistura, tem uma conversa. Deu uma travada no áudio dela. Né? Não só para mim, não, né? Para você também? Sim, travou. Continue então aí, Evandro. Eu vou mandar um inbox aqui. Voltou. Ela voltou. Voltou. Deu uma cortada. Lá em 2011. Então, mas eu acredito muito nessa autonomia que o Evandro e eu, a gente tem de trabalhos. Tem uma mistura, tem uma conversa diária e tudo, mas tem muita autonomia de trabalho, sim. E o Duda, apesar de estar muito perto a casa dele, mas ele também. E eu gosto muito dessas conversas que a gente tem mesmo de moldura, que moldura colocar, que moldura não colocar, né, Duda? A gente conversa sobre isso. Tem uma integração em tudo. Eu acho que é muito enriquecedor. Eu não nasci para ser uma artista sozinha no ateliê, ouvindo só música triste. Preciso ouvir Madonna. Não, eu super entendo. Assim, eu também sempre tive, falando um pouquinho de mim, mas na verdade para poder transferir para vocês a reflexão,
né? Eu também sempre trabalhei, sempre dialoguei com outros artistas. Eu tenho também uma... Não é nem dificuldade, né? É uma escolha, não é nem por dificuldade de seguir só, mas é porque uma escolha de sempre estar buscando seguir junto, né? Então, isso foi sempre muito importante para mim. Mas admira ver que mesmo que hajam processos praticamente coautorais, né, de colaborais também, assim, no sentido de produzir junto, organizar junto, às vezes quase que na perspectiva de estar se organizando um grande projeto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita particularidade. Existe um espaço de individualismo, né? Da individualidade de cada artista, manter assim, minimamente fiel consigo mesmo na produção e abrindo espaços nas bordas para que haja essa contaminação. Eu queria ver, assim, tipo, você falou que tipo, passaram-se, na experiência com o Alugas, 30 artistas ficaram juntos, né? E eu imagino, mas o que move hoje vocês? Eu não necessariamente querendo saber o porquê que o Alugas se desmontou e hoje vocês estão com essa plataforma, né? Mas assim, o que moveu vocês para dar continuidade? Vocês pretendem fazer com que esse trio se, 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 se espalhe, cresça também? A ideia é mais ou menos a mesma também, de chegar, trazer mais gente para próximo, como é? Pode falar aí, Evandro. Evandro. Eu sou a pessoa que é o contrário da Yara, é o Yin Yang. Ela quer o coletivo, eu quero o individual. Então, é por isso que dá certo, sabe? Uma pessoa acelera, a outra freia. Então, o tempo inteiro é assim, nessa conversa de acelerar e frear, eu acho. Agora, o que eu vejo são sempre formas que a gente buscou de se organizar e em busca de espaços de exposição, em busca de espaços de venda, em busca de mostrar o trabalho, porque tem aquele meme, né? No Brasil não há galeria, instituição, prêmio, museu para mim. Então, o artista tem que ir atrás, não há editais, não há mais as possibilidades do Aluga-se, por exemplo, que surgiu em 2010 para agora, 2021. Tudo, as possibilidades só diminuíram, só afunilaram. E se lá naquela época a gente já estava buscando por editais, por espaços, por instituições, o que aconteceu? A gente foi fazer a primeira exposição numa casa. Então, o que a gente está sempre buscando são formas para mostrar, para construir, para divulgar o nosso trabalho. E eu vejo que agora, mais uma vez, é isso. A gente está se organizando agora em 3 pessoas, porque é mais prático, a gente está sempre junto e você consegue delegar melhor as funções. Porque o que acontecia era aquelas questões óbvias de um trabalho com grupos muito grandes. É mais difícil você conseguir dividir tarefas, todo mundo pensar do mesmo jeito e todo mundo sair satisfeito. Então, agora nós 3 estamos buscando... sem falar no agravamento que foi também agora a pandemia, né? Então, além de não ter nada, você não pode nem sair de casa. Então, uma das opções é o quê? Uma feira virtual em Goiânia. Sim. Então, na verdade, é sempre essa ânsia, né? E essa necessidade que a gente tem, que todo artista tem, de mostrar o trabalho que está produzindo. Produzimos... Primeiro, eu acredito que a gente produz por uma necessidade nossa de fazer aquilo para nós mesmos, mas depois que o trabalho está pronto, nada melhor do que levar para o mundo, né? E a gente está, na verdade, buscando isso, como levar essa produção para o mundo, para as pessoas, alcançar mais pessoas. É por aí.
É, eu tenho uma Vou- coisa a vou- complementar, que em 2019 a gente fez uma exposição, nós três, na Casa Parte, e foi, querendo ou não, foi a nossa inauguração como trio, né? E, mas nessas feiras, o que mais ensinou a gente é que a gente estava colocando as obras a- acessíveis para o público, para qualquer pessoa Uhum, ter a obra de arte. Muitas pessoas não tinham obras de arte antes de chegar no nosso stand. Então era sempre uhum. essa motivação também de levar a arte para casa das pessoas, que sempre foi um motim para a gente, né, Yarinha? A primeira Então, parte que a gente participou, que era da Tamara e da Lina e tudo, a gente fez uma caixa surpresa com 3 obras. Eu fazia questão que elas estivessem emolduradas para já ir para a parede da pessoa. E eram 3 obras surpresas por R$ 270. Era uma edição e tal. Mas a gente fez num carrinho de pipoca que a gente circulava pela feira. E foi incrível, assim, porque a gente vendeu tudo, tivemos que fazer mais, fizemos 2 anos de edição e eu tenho certeza que a gente foi para casa de muita gente. E então sim. isso é muito importante para nós três. Então, a Isso gente une a gente como grupo também. É uma das coisas que nos une enquanto coletivo, é essa visão de que todo mundo pode ter arte na casa, né? Todo mundo pode ter. Não é uma coisa inacessível. Às vezes a arte contemporânea fica uma coisa tão distante, né? Tão distante e não tocável. E a gente traz justamente o contrário. As nossas ações sempre tinham brincadeira junto. A gente sempre pensava fora da casinha. Apesar de estarmos dentro de uma casa, saindo da casinha mesmo, assim, propondo exposições diferentes. Eu acho que essa vontade dos três sempre de inovar é uma coisa que nos une também. Sim. Até vou até seguindo, assim, como a Yara até te apresentou também, Duda, né? Que você está, por exemplo, cuidando um pouco da comunicação visual. Pensando, Uhum. não falando somente disso, mas pensando também que nessa lógica desse mundo que está travado, que a gente está tendo que estar em casa, as plataformas são limitadas, né? A gente está tendo que, às vezes, que expor o trabalho é muito importante para nós artistas, né? Tipo, como é que eu faço o trabalho? Um pouquinho para as perguntas. Sim, como é que eu faço o meu trabalho chegar no outro? E a gente está super limitado, porque não há espaço. Na verdade, não só não há espaço, que sempre foi limitado no Brasil, e agora tá vendo desmonte, né? Tipo, os poucos que tinham estão, assim, Então, sendo... já foi censurado. O trabalho do Evandro já foi censurado. é, vamos falar disso também, né? Por exemplo, Ainda perguntaram ao Paulo Carriel. Polêmico. tem uma pergunta aqui do Paulo Carriel, a Vanessa está me repassando, né? Pensando também de limitações, e aí tem os problemas com censura também, né? A pergunta é direcionada, por exemplo, ao trabalho do Evandro, esse que eu mencionei de CCSP. Ele teve problemas nesse sentido lá, ou você teve outras experiências em que seu trabalho foi censurado, ou O foi... Paulo que fez a pergunta, eu já tive problema com censura, já fui processado uma vez. Em 2006, quando eu morava em Campo Grande, eu fiz um trabalho que era de pintura e tinha uns objetos também, e era bem crítico na verdade, era uma crítica ao capitalismo e ao consumismo. Levantava relações de sacralização do consumo. Tinha um texto que me inspirou, um texto do Frei Beto, chamado Religião do Consumo. E só que, para eu retratar isso, eu criei pinturas que que eu trocava o símbolo religioso pela Coca-Cola, fazendo uma metáfora de a Coca-Cola representando qualquer produto, como símbolo de capitalismo, de produto. Então, eu fazia o Sagrado Coração de Jesus, e, em vez do coração, eu colocava uma garrafa de Coca-Cola. Era isso, a série. E eu fiz a exposição no Marco, lá em Campo Grande, e a Igreja Católica ficou muito chateada. E entrou com 2 processos, civil e criminal, pediram
destruição das obras, fechamento da exposição. Eu recebi um monte de ameaça por e-mail, e enfim. E a exposição ficou bem conhecida, famosa, muita gente foi, não foi fechada, e eu fiquei com a pecha de o polêmico artista Evandro Prado até hoje lá em Campo Grande, o que eu acho engraçado. Mas hoje, isso foi em 2006, né? Para a gente ver que o Brasil também sempre teve esses momentos de autoritarismo, de censura, de questões religiosas, e naquele momento, quem levantou muito essa bola para criar todo esse auê foi um vereador e um deputado, também indo atrás de eleitores, fazendo campanha para o curral eleitoral ali. E a gente pula uma década e meia para 2021, 15 anos depois, isso está a nona potência hoje em dia, porque tem muito mais redes sociais para potencializar isso. Isso já aconteceu com outras exposições. E o pior de tudo é a censura prévia que começa a acontecer. Os editais já têm escrito, né? Os editais já têm escrito que não pode ter isso, nem aquilo, nem aquilo. Antes do projeto acontecer. O museu, o próprio artista, que vai falar, eu nem vou mandar essa obra aqui porque tem um pinto e não vai passar. Eu não vou mandar isso aqui porque tem uma polêmica aqui com a igreja, não vou nem mandar. Então, isso, claro que só piorou também, para a gente falar de como que as coisas estão andando nesse sentido. Isso está muito pior hoje em dia também, porque nessa coisa da rede social, na época, era o tempo do Orkut ainda, e não existia o WhatsApp, por exemplo, também. Exato. A gente viu o que aconteceu com o artista lá do Man, que criou aquela obra, a performance lá, em que não tinha nada de erótico, e transformaram o negócio em outra coisa, fizeram virar outra coisa e mandavam por WhatsApp e tal, destruíram completamente o trabalho dele, enfim. Sim. Então é um problema bem atual, sim, e agravado com essas questões religiosas, políticas e de redes sociais. É até uma pergunta que deixaram aqui também, né? Que na verdade é uma pergunta que a gente fica latente na nossa cabeça o tempo inteiro, né? Como é que a gente faz para lidar, né, com esse negacionismo, esse autoritarismo na arte, né? A gente está vendo que todo esse desmonte que está acontecendo, ele segue uma linha de pensamento que está ganhando força e, enfim, né? Eu acho que um dos caminhos, por exemplo, para conseguir enfrentar isso é se organizar, como vocês já vêm se organizando desde muito tempo e insistem nessa organização, inclusive para manter o mínimo de independência. Mas se vocês tiverem mais alguma outra consideração, pensa assim, estrategicamente, como vocês têm agido? Não, eu acho que assim, a gente durante 3 vezes, 2 prêmios Funarte e um convidados pela Secretaria de Cultura, a gente foi para cidades pequenas e demos aula durante 15 dias para crianças, adolescentes, até senhoras, e a gente sentia a carência das crianças e dos adolescentes de cultura, de fazer, de desenhar, de ter ideias, de montar um projeto. E aí, por exemplo, na primeira, eu dei ideia dos adolescentes montarem um projeto de fotografia. Viam cada projeto incríveis que a gente ia montando no Photoshop, e isso foi em Piatã, na Bahia. Então, assim, no que eu acredito, claro que eu acredito na arte do Evandro e tudo mais, acredito nessas artes políticas mesmo, que não é a minha vibe, mas eu acredito nisso. Mas eu acredito muito na educação. Assim, nessa educação que o Temer tirou da gente no primeiro mês do mandato dele, que acabou com a Funarte, assim, que era um prêmio que a gente conseguia viajar, ainda ganhar um dinheiro, dar aula
e montar uma exposição de arte contemporânea numa cidade que nunca viu um museu. As crianças nunca foram no museu. Então, eu acho Que mais que caráter positivo, tinha caráter de informação, né? Também, pensar nesse sentido, é a importante. gente parecia os popstars na cidade, porque as crianças queriam apresentar a gente para os pais, para os avós. Então, essa carência de educação e principalmente de cultura, a gente precisa voltar a fazer esses projetos. Assim. Eu falo com crianças desde o primeiro ano pelo Facebook, eles continuam desenhando, sabe? Faz a diferença na vida da pessoa. Se eu não desenhasse sempre nessa pandemia, nem que fosse digital, eu ficava louca. Então, são formas de você sair desse cotidiano tão difícil e abstrair um pouco, né? Acho que é muito importante a cultura andar por aí. Sim, sim, eu tive experiências com professorado, né, dando aula. Eu fico sempre muito encantado quando hoje, 15 anos, 10 anos depois, recebo mensagens de aluno, do professor de arte deles, e eu sempre fui muito provocativo nas coisas de levar. Eu não subestimava as turmas por idade, né, às vezes alunos de sexto, sétimo ano levavam matérias, obras, exibia filmes, e assim, para muita gente, pensa, nossa, isso é muito pesado, mas não, bem mediado não é. E é importante quando... Então, vocês pensam, né? Na hora de fazer os projetos, vocês pensam mediação, vocês pensam como que ativa, como que eu coordeno, não é nem controlo, né? A ideia não é controlar, né? Mas pelo menos coordenar um pouco da fruição. Isso sempre teve parte, então, no projeto de vocês. Sempre. Ótimo. Essa casa à parte que a gente fez, a gente conseguiu, de alguma forma, juntar os 3 trabalhos e contar uma história. Então, a nossa vontade era levar isso, porque tem essas minhas mulheres da história do Brasil, tem os quadros do Evandro, e tem os bordados do Barroco e tudo mais. Então, a gente queria levar isso para a periferia de São Paulo, montar numa casa lá, que tivesse uma visita, que depois tivesse uma atividade. Então, isso é um sonho. A gente já tem as fotos organizadas, tudo, mas isso é um sonho de poder levar esse trabalho para outras regiões. A gente fez um dos primeiros projetos do Aluga-se, chamava-se Até Meio Quilo. E a gente viajou 8 cidades com esse projeto. E foi incrível, porque a gente chegou até 100 artistas. Porque você mandava pelo correio, tinha que pesar até meio quilo, e o museu tinha que dar conta de montar sozinho a exposição. Era um monte de trabalhinho pequenininho, tinha museu de todo tipo, mas a gente conheceu artistas do Brasil inteiro, que foi uma coisa que eu falei para o Sandro, que tem que cada vez mais misturar e conhecer os artistas dos outros estados. E essa ação, a gente conheceu gente do Brasil todo, então foi incrível. E a gente conseguiu até 100 artistas na última edição. Começamos com 40, acabamos com 100. Então, é muito legal isso, né? Pensar fora da caixinha, né? Isso até reforça assim, um pouco de uma das razões, né, do trabalho de vocês. Por exemplo, quando você mencionou 30 artistas trabalhando juntos lá na experiência com o Aluga-se, tipo, o intercâmbio é muito importante para a gente, né? Trocar, conversar. Saber que a gente está num momento carente de projetos presenciais, não só por conta da pandemia, mas por conta do desmonte, isso ainda deve perdurar um tempo, a gente vai sofrer um pouco com isso, e aí sim, rola um apagão em todos os sentidos, né? Um apagão do público em relação ao acesso à cultura e à arte, um apagão também entre nós artistas, que vai ficar ainda mais difícil conseguir fazer essas trocas presenciais, artistas, que os salões, ou as exposições coletivas, esses projetos nos unem também, nos fazem conhecer um ao outro presencialmente, trocar ideia, ver trabalhos de perto. Então, assim, a gente vai ter aí uma série de problemas ainda. Eu acho que a gente vai precisar de muita criatividade, não só para se manter produzindo, porque tem que ter criatividade, mas também tem que ter resiliência, porque é um momento difícil. O Evandro, o pessoal está querendo saber qual que é a relação dele com o Goiás, inclusive através do salão. Como é que isso foi importante? Sim. Então, quero falar até um pouco, falando das trocas aqui, né? O pessoal está querendo saber
de vocês, né? Quem já passou aqui pelo estado de Goiás, quem já teve alguma experiência expositiva aqui, e como isso reverberou no momento e como isso reverberou depois também no trabalho de vocês. Quem tiver tido experiência, por favor, pontue aí um pouquinho disso. Eu tenho uma experiência 2006 no saudosíssimo Salão Flamboyant de Goiás, que o Divino Sobral organizou, né? Curou, e eu participei da última edição desse salão em 2006. E foi a primeira vez que eu viajei fora de Campo Grande para participar de uma amostra. E foi muito bacana, e foi quando eu conheci também o Divino Sobral. E também depois disso foi em Anápolis, 2010, 2011, no Salão Anapolino, com o Paulo Henrique. Em 2011 fui premiado lá também. E o Paulo Henrique também se tornou um grande amigo. Ele estava na live aqui. Um grande amigo que vem para São Paulo. A gente toma uma cerveja bem trabalhada lá na padaria da esquina. No boteco do lado. Enfim. Além da última vez que a gente foi para Goiás, a gente foi para Anápolis. Fizemos uma ação do Aluga-se lá dos carimbos e também vimos a abertura do Salão Anapolino 2017 e conheci também os artistas jovens sensacionais que a gente não conhecia ainda, o Thales, Joardo, alguns outros artistas também. Ótimo. O Paulo ainda está online aí. A gente foi fazer esse projeto lá. E o Paulo Henrique propôs para a gente fazer numa praça, e as pessoas passavam e podiam carimbar e levar as nossas obras. Eu vi mais. É super interessante isso. Eu gosto dessa interação na rua. A gente começou com esse carimbo como uma exposição, depois ele se tornou uma ação, porque a gente foi entendendo que as pessoas gostavam de carimbar do jeito que elas queriam. Então, a gente foi para São Luís do Maranhão, fomos para Vitória. Também acabamos viajando bastante com essa ação do carimbo, que isso super me interessa, porque elas acabam virando pequenas residências, assim, sabe? Você entra numa imersão, conhece um monte de artistas do estado. Em Vitória tem o nosso amado Rosindo, né? Então, é muito legal, muito legal. Queria lembrar que a primeira foi em Florianópolis, em 2016, se eu não me engano, na casa. E nós três fomos montar a exposição. Então, já era um sinal que a gente era um trio também. A gente sempre montou bastante, nós três, né? E para além da farda, assim, o que vocês estão pensando também agora que a gente tem que entender e ao mesmo tempo existe uma resistência, é difícil lidar com esse mundo digital de forma efetiva, né? Ele é frio, mas assim, conseguem pensar alguma coisa, estão se organizando nesse sentido, na hora de fotografar, registrar as obras, pensam assim, nossa, a gente tem que fazer bom registro porque a gente tem que pensar que isso também tem que ser exibido online, é a plataforma que a gente tem. O que vocês estão pensando nesse sentido? Assim, a gente sempre pensou em registros bons. Isso a gente aprendeu faz tempo, então acho que é um hábito nosso, né? Produz, fotografa bem, já guarda, faz as divisões, assim. Tem uma coisa que eu comecei a fazer, não sei se por conta da pandemia, o Duda pode me ajudar, mas eu comecei a fazer umas performances, teatro, balé, para lançar os meus capítulos do Projeto Vira-Lata, e o Duda concebe comigo e dirige essas performances. Às vezes tem bailarinos, quer dizer, eu fiz 3. 2 tem bailarinos, uma eu fiz sozinha com um músico. Então, eu achei esse jeito de acabar promovendo esse projeto com essas performances, assim. O Duda tem um trabalho de performance com balé e é diretor também, ele tem uma companhia. Então, no nosso Aluga-se, o último grande, que foi o Triplex,
ele fez um trabalho todo, ele pode contar. Então, eu acho que o que surgiu, para mim, de novo, foram as performances nas lives. A gente ainda não... Acho que a gente está muito focado, por enquanto, em produção, né? Os três, assim. A gente também quer vender e precisa para sobreviver, né? Que não estamos aqui de passeio, né? Tem que ser sustentável a produção, é difícil. Tem que ser, é difícil. E eu acho que a gente já lançou caixa de gravura junto, mas eu acho que a gente ainda não pensou um próximo plano para esse mundo digital, não. A gente está... Eu fiz uma exposição real também, que ia uma pessoa por hora também, com visita guiada, e ela surgiu muito rápido. E acho que não temos ainda, vamos ter que pensar nessa plataforma. Mas o Duda tem esse projeto da Cianugem que vai muito bem no digital, né, Duda? Eu acho que uma coisa que a quarentena trouxe pra gente foi se reinventar, né? Nós, artistas, tivemos que aprender essa palavrinha assim muito cedo. E eu já tenho um trabalho com uma companhia que eu tenho o prazer de dirigir há 8 anos, que é a Companhia Nuvem. E o Grupo Aluga-se sempre foi atrelado, né? Porque eu sempre fui do Grupo Aluga-se e da Companhia Nuvem, então a gente ia juntando as casas e fazendo um churrasco todo mundo junto. Então, quando surgiu em 2018 a oportunidade de fazer o Triplex, a minha obra ela se desdobrava para um espetáculo chamado O Baile, que acontecia pela exposição inteira, que era um triplex, então era a casa toda com performances, e foi uma experiência incrível. Isso a gente já passando aí para um teatro imersivo, né, com exposição, e aí a gente já entendeu que a nossa pesquisa seria em torno disso. Tudo isso para falar o quê? Que durante a pandemia, a gente criou um festival online com mais de 70 artistas participando. Foi muito legal assim, esse movimento, foi bem no início da pandemia, movimentou todos os artistas, foi uma coisa muito bacana. E isso levou esse movimento de lives para um outro nível, onde a gente poderia transmitir emoções mesmo... É quase assistindo um filme, mas não é assistindo um filme, porque não é a mesma linguagem. É uma terceira linguagem ainda, entendeu? E aí a gente foi modelando através dessas performances que a gente fazia nas lives, até que chegou a oportunidade da gente fazer um flash mob numa rua deserta. E aí foi o lançamento do capítulo de estreia da Yara, onde ela se transformava em Madonna. E aí tinha os bailarinos, eles dançavam Vogue, e foi muito legal, assim, foi uma virada de chave para a gente entrar nesse meio. E aí, um dos outros capítulos, a Yara tinha vontade de fazer uma exposição. Então, nós pegamos uma casa que estava desocupada, fizemos uma curadoria juntos, né, Yarinha? Colocamos as obras dela, e junto com as obras dela, as performances iam acontecendo, e aí foi se transformando e criando corpo esse espetáculo imersivo que foi o Meninices. O Meninices foi uma live, onde o público ele entrava nessa casa, assistia essas performances, via a exposição, entrava em contato com a infância da Yara, que é sobre isso o trabalho, né? E foi assim... mágico, incrível, assim, foi muito legal, porque realmente a gente juntou muitas artes, a minha pesquisa é sobre isso, sobre a gente cada vez mais se abastecer de todas as linguagens para contar uma história, então essas oportunidades, assim, que a gente tem de tanto mostrar o nosso trabalho, como de unir o nosso trabalho, eu acho muito legal. Isso é bom. A gente está com 15 minutinhos aqui, lembrando que a gente tem que tentar encerrar em 1 hora de vídeo. Vou só abrir aqui
Eu vou abrir um pouquinho, um minutinho. Se alguém tiver alguma dúvida para vocês, por favor, escrevam aí para a gente poder pontuar. Eu estou perguntando aqui sobre essa apropriação do Duda, que ele usa no trabalho dele, de imagens de outros artistas. Então tá perguntando aqui dessa coisa que você pontuou aí, né? Como se dá esse processo de trazer imagens de outros artistas, Duda, e dentro do seu trabalho, né? Como que isso acontece, né? Como que isso acontece no seu processo? Em algumas séries, eu utilizo as imagens da história da arte e ressignifico elas num outro contexto. Por exemplo, os pratos aqui, ó, que tá na Fargo, inclusive, eu me aproprio dessas imagens e coloco num prato na sala. Por isso a série chama Museu de Parede. É aquela coisa que a gente falou no começo, sabe? Você levar a arte para dentro da casa da pessoa. É mais acessível do que parece, sabe? E também é um modo de criticar, assim, a coisa da fabricação em massa. Andy Warhol tá aí, né, gente? Não é nenhuma novidade isso. Nelson Lerner. Nossa, Nelson. Exatamente. Não, revisitar, né? Revisitar esse imaginário que nos acompanha na nossa formação, nos faz, né? Nos funda, e querendo ou não, existe a sua particularidade, ou a particularidade de qualquer artista que trabalhe com essa estratégia, né? Quando você não reproduz, pelo contrário, você revisita aquela imagem e a reconstrói dentro do seu universo, né? Trazendo, igual você falou, o meu universo é esse, é de trazer para o prato, enfim, né? Trabalhar com essas cores de fundo. Então, é um processo também que, na verdade, assim, é um processo delicioso, na verdade, porque é pesquisa, né? Andando junto, com a pesquisa da história da arte, com a pesquisa do próprio desenvolvimento da própria linguagem, assim. Eu tenho estudado muito a história da arte, porque eu faço MBA em História da Arte, né? E foi de encontro, assim, com os meus estudos. Eu faço essa série já faz algum tempo já, mas eu retomei para trazer para Fargo porque vem de encontro com o que eu tenho estudado. Eu adoro essas imagens e espero que vocês gostem também. Já tem gente falando que gostou da Frida. Uma pergunta boa aqui. Qual que é a expectativa de vocês com a feira, terem participado, né? O que moveu vocês? O que vocês esperam? O que vocês estão sentindo dessa experiência? Acho que eu posso falar que a minha conversa com o Sandro não é de hoje. A gente tentou em outros anos, mas não é fácil, né? Eu criei o Até Meio Quilo por causa disso, né? Porque é difícil o transporte, caro, né? Tudo não é fácil levar uma obra grande. Então a gente vinha conversando, mas enfim, a gente é independente. Então fazer uma feira em São Paulo é uma coisa, fazer uma feira em Goiás, mandar o caminhão com obra é outra história. Se não tiver um amigo vindo, né, para trazer, é difícil. De carro, de preferência. Acho que a gente falou, já falei para a Vanessa que o ano que vem eu quero participar ao vivo. E eu levo no meu carro, a gente vai. É um comboio. Mas a nossa expectativa a gente ainda nunca tinha participado de uma feira online. Acho que quase ninguém, né? Na verdade, foi o ano passado e esse ano. Mas o que eu falo muito é que me interessa que o nosso trabalho seja visto por mais gente possível. Claro que a gente quer vender e tudo mais, mas a gente quer ser visto também, né? É um meio, apostar no meio de ser visto, né? E ser visto com um monte de gente bacana junto, né? Tem essa coisa das relações, conhecer você, conhecer o Sandro, conhecer a Vanessa, né? Tem uma outra entrada em outro estado. Falei que já quero fazer uma exposição aí. Então, as relações também interessam muito, né? Sim.
Então, O Sandro está falando aqui, agradecemos. A gente confiou sempre. Estão dizendo que a casa da Melissa está aberta. Tá ouvindo aí? O Sandro e a Vanessa estão aqui, estão super felizes aí com as suas palavras. A Arte Plena Casa Galerias vai estar sempre de porta aberta aí para vocês. E eu quero também deixar um outro convite, né? Mencionaram aí do trabalho da Cia Nuvem. Me manda algum material. A gente está com uma amostra colaborativa que vai ficar em processo rotativo de exibição de obras na plataforma, que você tiver de vídeo ou o registro de uma... Tudo bem que a potência foi a live, mas às vezes o registro seria legal para a galera poder assistir, ver e rever, ter Ele faz os vídeos da experiência. Manda para gente, manda por e-mail. A gente tem a Fargo TV. Tem a Fargo TV também, que exibe também on demand aí, material audiovisual. Se vocês tiverem documentários que vocês fizeram sobre o trabalho de vocês, ou de vocês... É uma plataforma permanente essa também. Podem mandar, seria super legal conhecer mais nesse sentido também o trabalho de vocês. Acho que a gente está meio que encerrando, para não ficar apertado. Assim, eu quero agradecer... Considerações finais. Chama para acessar o site. Sim. Eu vou agradecer, mas depois vou deixar para as considerações finais de vocês, para vocês se despedirem também, mas já quero deixar aqui que eu agradeço demais a oportunidade. A professora da Faculdade de Artes Visuais de Goiás está dizendo que existe a possibilidade de receber para performance. Olha, Tutex, vamos arrasar de Madonna lá! O pessoal da FAB tá querendo ver se eu de organizar de trazer eles aí, para performarem aqui quando for possível, hein? Vai ser maravilhoso. E agradeço demais. Eu gostaria que vocês pontuassem um pouquinho as considerações finais. Já deixei um convite especial. Para quem está assistindo, vá lá no site, no stand do Grupo Sem Título, ver o trabalho deles de perto. As imagens realmente, por mais que digitais, né, dá para absorver um pouco do trabalho, da potência do trabalho desse trio aí maravilhoso. E é isso, né? Se vocês tiverem algumas considerações, podem fazer. A minha consideração assim, é que é sempre gostoso falar. Cada vez mais eu acredito que é gostoso falar sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações, sobre a nossa amizade, né? Nós três, e você participando, é sempre muito gratificante. E na hora que a gente fala, vai realizando, né? Vai tipo, puta, olha, eu fiz isso, né? É incrível isso. Obrigada pela oportunidade de falar do nosso trabalho. Mais alguém? Considerações Gente, finais? obrigado. Eu quero agradecer também. Primeiro, todo mundo que entrou na live aí, obrigado. A paciência, a disponibilidade de ouvir a gente. Também parabenizar vocês da Fargo pela coragem, audácia, ousadia e alegria de produzir no Centro-Oeste, no meio da soja e dos boi. Esse duo aqui é poderoso. Esse duo aqui é poderoso. A gente produzir uma feira. Parabéns pela coragem e vamos em frente. E tomara que a gente derrube esse presidente antes da gente morrer. É isso. Fora Bolsonaro. E a Fargo. Eu só tenho uma coisinha a acrescentar. Nós falamos sobre a Companhia Nuvem. Eu queria aproveitar o espaço para dizer que a Companhia Nuvem é uma companhia independente que está buscando financiamento para as próximas ações, né? Então, nós abrimos um Catarse, estamos com uma rifa. Acessem a @cianuvem, que lá vai ter todas as coisas que a gente está fazendo. São coisas incríveis. E para arte, ajudem os artistas. Nós fomos muito afetados pela pandemia e graças a pessoas incríveis, nós estamos se reerguendo. Então, se vocês sentirem no coração, acessem lá @cianuvem. Obrigado, gente. Adorei a live. A gente reposta isso com os links direitinho, entendeu? Manda pra gente um flyerzinho que a gente reposta. Quero também fazer um parênteses aqui, né? O Evandro Prado também está com praticamente uma individual num outro stand também, lá do Mapa das Artes. Verdade. Tem mais obras ainda dele. Mapa das Artes apresenta.
Evandro Prata, série de pinturas de Brasília. Isso, vamos lá também. O Celso Fioravante, né? O do Celso Grande Celso Fioravante. Fioravante, lendário. Parceiraço aqui. É isso, meus queridos. Foi um prazerzão. E Obrigada. agradecer aí a todo mundo que assistiu e acompanhou. Tchauzinho. Boa noite. Obrigado. Tchau. Como é que fecha aí? Xizinho? Eles vão. É ele. Quer tirar o telefone aí? Encerrar.